vamos dar continuidade ao nosso caso clínico, com o caso clínico 4, tá? E dessa vez, a gente tem aqui, então, uma paciente de 30 anos, com pedido de ultrassom pélvico transvaginal para acompanhamento de um cisto no ovário. Ela relata que fez um exame ultrassonográfico anterior, que já tinha visto cisto simples no ovário, e isso é tudo que a gente tem de história dessa paciente. Bom, então aqui vocês podem observar uma varredura da região anexial dessa paciente, e observem que tem uma imagem aí que a gente não costuma ver nas pacientes que têm os exames normais. Eu vou deixar o vídeo mais um pouquinho, porque eu acho que da primeira vez travou para algumas pessoas, então observem mais um pouco. E a gente vai fazer uma pergunta sobre isso. Vamos lá. Eu vou voltar o vídeo ainda, gente. Qual é a afirmativa correta? Então, letra A, a conclusão do laudo deve ser cisto complexo. Letra B, a principal hipótese diagnóstica é teratoma. Letra C, o aumento do ganho atrapalhou a interpretação do exame. E letra D, trata-se de um cisto com ecos em suspensão do tipo baixa ecogenicidade. Então, vamos novamente olhar o vídeo e eu vou pedir para soltar a nossa enquete. Então, a gente teve aqui 74% dos participantes que votaram na alternativa D, que trata-se de um cisto com ecos em suspensão do tipo baixa ecogenicidade. Eu gostaria de convidar o doutor Orlando para fazer alguns comentários. Vamos lá, pessoal. A resposta correta realmente é a letra D, mas por que não as outras, né? Não seria correta. A alternativa A, onde ele fala como a conclusão deveria ser um cisto complexo, essa é uma rotina que a gente não deve utilizar. Antigamente se utilizava como definição de cisto complexo qualquer cisto que não fosse simples. Isso incluía, inclusive, alguns cistos que são funcionais, que muitas vezes vêm com componentes sólidos avascularizados e podem ser confundidos com cistos, eram chamados de complexos, e, consequentemente, poderiam ter uma conduta inadequada nessas pacientes, tá? A hipótese de um teratoma não se enquadra porque o teratoma normalmente tem imagens que causam sombra e ou atenuação acústica. Não seria nesse caso. O aumento do ganho atrapalhou a interpretação? Não, muito pelo contrário. A gente vai ter uma discussão sobre isso posteriormente. Então, trata-se de um cisto com ecos em suspensão do tipo baixa ecogenicidade. E lembrar sempre que uma paciente com 30 anos, a primeira hipótese é sempre um cisto funcional. Acertou quem falou a letra D, muito bem. Perfeito, professor. Então, já que você falou aí em cisto funcional, como que a gente descreve e conclui os cistos funcionais? Bom, a descrição de cistos como um todo deve ser sempre baseada nas regras do IOTA. A gente vai sempre descrever se ele tem qual o seu contorno interno, se é regular ou irregular, e qual o conteúdo, se ele é anecoico ou se tem ecos em suspensão. Por exemplo, se a gente puder colocar para mim o cisto folicular, eu lhe agradeço. A descrição de um cisto folicular. A gente vê uma imagem uniloculada, porque não tem nenhum septo completo, com o conteúdo anecoico. Então, a descrição é simples e básica. Não tendo nenhuma ecogenicidade diferente, sendo completamente anecoico, ele vai ser considerado um cisto, como eu acabei de falar, anecoico. E o laudo, cisto uniloculado, que frequentemente está associado a cisto folicular. Para quê? Para que a gente diferencie quando a gente suspeitar de uma imagem que não seja funcional. Então, o cisto folicular vai ser sempre desse jeito. E lembrar que a evolução desse cisto, normalmente, é a regressão em até 6 meses. Tá bom? Já o cisto de corpo lúteo, eu falei anteriormente quais eram as características dele, mas só para a gente relembrar, é um cisto que tem ecos em suspensão do tipo hemorrágico ou ainda com finas traves, e no laudo vai ser descrito isso, cisto uniloculado ou com componente sólido vascularizado, que pode corresponder ou pode estar associado a corpo lúteo hemorrágico. E, por fim, o outro cisto funcional, que são os cistos tecaluteínicos, que são vários cistos localizados um ao lado do outro, que normalmente está associado a pacientes que fizeram estimulação ovariana ou ainda em metade das pacientes que têm mola hidatiforme completa. Se a paciente tem um histórico desse, a gente vê uma imagem com várias imagens císticas, né? Um cisto do lado do outro, são vários lâmbidas, a gente pode ver que são várias cavidades diferentes e que costumam regredir espontaneamente de forma rápida. Então, essas são as principais características dos 3 cistos funcionais, os folicular, corpo lúteo hemorrágico e o cisto tecaluteínico. Perfeito, professor.
Eu quero perguntar, então, agora para o doutor Fernando. O Doppler ele pode ajudar na avaliação das lesões ovarianas? Tem algum índice que a gente possa utilizar, IP, IR, alguma coisa nesse sentido, professor? Bom, o grupo IOTA estudou diversas variáveis relacionadas ao Doppler para as massas anexiais, né? E é interessante que o que teve importância clínica é a intensidade de vascularização. Então, a gente precisa regular o nosso equipamento, né, diminuindo a escala, diminuindo o PRF, aumentando o ganho do equipamento, e aí nós classificamos a intensidade da vascularização das massas anexiais. O score 1 seria a ausência de vascularização, o score 2 seria a vascularização leve, o 3, moderada, e o 4 seria a vascularização intensa. E a ausência de vascularização diminui em cerca de 6 vezes a chance de uma massa anexial ser um tumor maligno, enquanto que a vascularização intensa aumenta cerca de 6 vezes o risco de malignidade. Mas o Doppler ele deve ser utilizado para as imagens que tenham septos ou componente sólido, porque a intensidade de vascularização não muda risco nas imagens uniloculares. E existem algoritmos, né, que podem ser utilizados que incluem o Doppler para fazer a avaliação do risco de malignidade. E o que utiliza o Doppler dos modelos do IOTA são as regras simples, né? Um dos critérios de benignidade é a ausência de vascularização e um dos critérios de malignidade seria a vascularização intensa. O índice de resistência e o índice de pulsatilidade, existe uma sobreposição muito grande entre os tumores benignos e malignos. Então, esta não é uma forma adequada de nós diferenciarmos risco de malignidade para as massas anexiais. A intensidade de vascularização é algo mais importante. Perfeito, professor. Vou perguntar então agora para o doutor Paulo. Doutor Paulo, quais são as imagens que todo ultrassonografista precisa saber reconhecer ao modo B, ovarianas? Algumas delas, o Orlando já falou, né, são cistos funcionais, já foram muito bem descritos, né, como cisto de corpo lúteo. As características ecográficas são importantíssimas, eles devem ser descritos e devem ser interpretados da maneira correta. Uma outra imagem que é importante a gente classificar e entender também, que todo ultrassonografista deve saber reconhecer, na verdade é o teratoma. Como o Orlando já falou, que são aquelas imagens que produzem sombra ou atenuação acústica posterior, mas é importante entender qual parte do teratoma que produz essa característica ecográfica. Na verdade, são aquelas áreas ecogênicas que vão produzir essa sombra ou atenuação acústica posterior. Importante lembrar aqui também que não deve ter captação de fluxo ou estudo Doppler nessas áreas ecogênicas. Assim nós classificaremos os cistos funcionais e os teratomas. Essas imagens todo ultrassonografista deve saber reconhecer. Quando nós estivermos diante de uma imagem que nós não conseguimos classificar como imagem funcional, nós devemos aplicar os descritores do IOTA. Portanto, diante de uma lesão anexial, da qual nós não conseguimos classificá-la como funcional ou como dessas características de lesões que nós devemos reconhecer, devemos classificá-las como nódulos ou cistos. E dentre os cistos, classificá-las como unilocular, multilocular, unilocular sólido e multilocular sólido. A importância de tudo isso ainda é usar uma ferramenta que o grupo IOTA nos proporciona, que é o ADNEX, que nós conseguimos estratificar o potencial maligno e benigno da paciente. Portanto, a estratificação do risco, a nomenclatura, a descrição adequada e a interpretação de cada imagem deve ser reconhecida e deve ser utilizada por todo ultrassonografista. É importante que todo ultrassonografista saiba, conheça, né, o IOTA, saiba utilizar os seus descritores, saiba classificar as imagens. E a gente fala muito disso em todos os nossos cursos, né, professores? Desde o básico até o avançado, o extensivo. Então, é uma coisa que é bastante trabalhada aí vocês trabalham com seus alunos. Então, isso é super importante, sim. Isso é discutido amplamente, né, em todos os cursos.